Olá, bem-vindo! Aproveite o conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Andrew Miller acordou naquela terça-feira, como em qualquer outro dia nos últimos 15 anos. Victoria estava ao seu lado na cama, dormindo pacificamente, com os cabelos espalhados pelo travesseiro. Ele a observou por um instante, como fazia todas as manhãs, sentindo-se grato por ter uma família tão completa. Juntos, haviam construído uma vida sólida. Andrew trabalhava como consultor financeiro, Victoria como arquiteta. Tinham duas filhas lindas, Sophie, de 12 anos, inteligente e determinada como a mãe, e Emma, de 9, doce e carinhosa como ele sempre foi. Uma casa confortável no subúrbio, duas viagens de férias por ano, jantares de domingo com os sogros. Na semana anterior, haviam comemorado mais um aniversário de Sophie. Victoria tinha organizado tudo com perfeição, como sempre. A decoração, o bolo, as lembrancinhas para os amigos. Andrew lembrava-se do sorriso dela quando Sophie agradeceu aos pais por serem os melhores do mundo. Nós realmente somos uma equipe incrível, Victoria sussurrou em seu ouvido naquela noite, enquanto arrumavam a cozinha, depois da festa. Victoria despertou e sorriu para ele. Bom dia, amor. Bom dia. Dormiu bem? Eu sempre durmo bem ao seu lado, respondeu ela, beijando-o levemente nos lábios. Era verdade. Eles ainda tinham intimidade, ainda conversavam sobre tudo, ainda riam juntos das travessuras das meninas. Andrew se considerava um homem de sorte. Depois de 15 anos de casamento, ainda se sentia apaixonado pela esposa. Durante o café da manhã, Victoria contou sobre o novo projeto no escritório, um shopping center que ela estava projetando, o maior de sua carreira. Andrew ouvia com atenção, como sempre, oferecendo sugestões e encorajamento. Você vai arrasar, como sempre, disse ele, segurando a mão dela sobre a mesa. Sophie e Emma desceram para o café, enchendo a cozinha com conversas sobre a escola e os amigos. Victoria ajudou Emma com a lição de casa, que ela havia esquecido de fazer, enquanto Andrew verificava a mochila de Sophie. Era uma manhã normal, para uma família normal. Andrew beijou Victoria na porta antes de sair para o trabalho, como fazia todos os dias. Eu te amo, disse ela, como sempre dizia. Eu também te amo, respondeu ele, como sempre respondia. Mas tudo mudou quando ele voltou para casa à meio da manhã para buscar alguns documentos que havia esquecido. Victoria estava no escritório organizando papéis quando o celular dela vibrou sobre a mesa. Ela tinha ido buscar um café na cozinha e deixado o aparelho para trás. A tela se acendeu com uma mensagem que fez o mundo de Andrew desmoronar. Mal posso esperar para te ver esta noite, meu amor. B. Andrew pegou o celular com as mãos trêmulas. Releu a mensagem 3 vezes, esperando ter lido errado. As palavras permaneciam as mesmas. Meu amor. Seu primeiro pensamento foi que era um engano, que alguém havia mandado a mensagem para o número errado, mas o nome Victoria estava claro no topo da conversa. Seu coração disparou. 15 anos de casamento, 2 filhas, uma vida inteira construída juntos, e havia uma mensagem sugerindo que sua esposa tinha outro homem. Ele abriu a conversa e viu dezenas de mensagens trocadas entre Victoria e B. Mensagens íntimas, cheias de saudade e planos secretos. Sinto sua falta. Mal posso esperar para estar em seus braços. Eu te amo. Andrew sentiu náuseas. Suas mãos tremiam enquanto lia as mensagens. Havia conversas sobre encontros em hotéis, mentiras que Victoria contava para sair de casa, sobre o quanto se amavam. A mulher que o havia beijado na porta 2 horas antes, dizendo que o amava, trocava mensagens de amor com outro homem há meses. Quando Victoria voltou com 2 cafés, Andrew estava sentado na cadeira dela, com o celular na mão. Esqueci meu celular,
disse ela, animada, entregando-lhe um dos cafés. Ainda bem que você voltou. Queria te mostrar alguns esboços do novo projeto. Ela parou de falar quando viu a expressão dele e o celular em suas mãos. O rosto de Victoria perdeu toda a cor. O café escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão, derramando o líquido quente pela cozinha. Andrew, eu posso explicar. Explicar? A voz dele saiu estranha, como se viesse de muito longe. Explicar essas mensagens de amor para outro homem? Explicar por que você estava planejando se encontrar com seu amante esta noite? Victoria começou a tremer. Não é o que você está pensando. Não? Andrew se levantou abruptamente. Então, me explique o que é. Explique quem é esse B que te chama de meu amor e a quem você diz que ama. Victoria abriu e fechou a boca várias vezes, incapaz de formar uma frase. 15 anos, Victoria. 15 anos de casamento, 2 filhas, uma família, e você está me traindo? Andrew, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você vive uma vida dupla, que mente para mim todos os dias, que quando me beija de manhã e diz que me ama, são apenas palavras vazias? Victoria começou a chorar. Eu realmente te amo, Andrew. Eu amo nossa família. Mentira! Ele gritou pela primeira vez em 15 anos de relacionamento. Você não trai quem ama. Você não mente para quem ama. Você não planeja encontros secretos quando ama sua família. Eu me apaixonei, ela sussurrou entre as lágrimas. Você se apaixonou. Andrew repetiu as palavras como se fossem veneno. E quanto a nós? E Sophie e Emma? A família que construímos juntos não significou nada para você? Significa tudo. É por isso que tentei esconder, para não destruir nossa família. Para não destruir? Andrew soltou uma risada amarga. Victoria, você já destruiu. No momento em que decidiu ter um caso com outro homem, você destruiu nossa família. Victoria tentou se aproximar, mas Andrew recuou. Há quanto tempo? Andrew, há quanto tempo você está me traindo, Victoria? 6 meses, ela admitiu em voz baixa. 6 meses. Andrew sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 6 meses em que você acordou ao meu lado, tomou café comigo, jantou com nossas filhas, me beijou, me disse que me amava e estava mentindo. 6 meses em que saiu de casa dizendo que ia trabalhar ou encontrar amigas e ia se encontrar com seu amante. Eu não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu! E você escolheu continuar. Você escolheu mentir todos os dias por 6 meses. Você escolheu viver uma vida dupla em vez de ser honesta comigo. Andrew começou a andar pela cozinha, tentando processar o que havia descoberto. 6 meses, Victoria. Sabe o que aconteceu nesses 6 meses? A Emma perdeu o primeiro dente e nós comemoramos juntos. A Sophie venceu a competição de matemática da escola. Saímos para jantar para celebrar nossos 14 anos e meio de casamento. Fizemos amor na semana passada e você gemeu meu nome como se realmente sentisse algo. Victoria chorava em silêncio. Todas essas memórias estão manchadas agora, porque enquanto eu vivia esses momentos pensando que nossa família era feliz, você estava fingindo. Eu não estava fingindo com as meninas, mas estava fingindo comigo. Estava fingindo ser minha esposa. Nesse momento, Sofia apareceu na porta da cozinha. A escola havia dispensado os alunos mais cedo por causa de um problema de encanamento. Pai, por que você está gritando? Por que tem café no chão? Andrew olhou para a filha e sentiu seu coração se despedaçar. Como explicar que a família dela estava acabando? Victoria rapidamente tentou se recompor. Não estamos brigando, querida. Eu só derrubei o café sem querer. Mas você estava gritando, insistiu Sophie, olhando desconfiada para os dois. Sophie, disse Andrew, gentilmente. Você pode ir para o seu quarto? O papai e a mamãe precisam conversar sobre uma coisa de adulto. Está tudo bem? Vai ficar tudo bem, mentiu ele, tentando proteger a filha. Depois que Sophie saiu,
Victoria tentou novamente. Andrew, nós podemos superar isso. Eu vou terminar com o Brandon hoje mesmo. Podemos fazer terapia, recomeçar. Brandon? Andrew sentiu outra facada. O Brandon que você mencionou no mês passado? O colega de trabalho que estava te ajudando no projeto? Victoria abaixou a cabeça. Você trouxe seu amante para a nossa vida. Você falou dele para mim como se fosse apenas um colega. Você me fez cumprimentá-lo quando o encontramos no restaurante na semana passada. Andrew, foi só um caso. Não significa nada perto do que nós temos. Um caso de 6 meses? 6 meses de mentiras, encontros secretos, eu te amo, para outro homem? Isso não é um caso, Victoria. É uma escolha. Você o escolheu em vez de mim. Todos os dias, por 6 meses. Eu escolhi você, por isso escondi. Você não escolheu nada. Você queria ter os dois. Queria a estabilidade da família e a emoção do caso. Mas não funciona assim. Não se pode ter os dois. Andrew foi para o quarto e começou a tirar as roupas dela do armário. O que você está fazendo? Victoria o seguiu, desesperada. Fazendo suas malas. Andrew, pare. Vamos conversar. Não há mais nada para conversar, Victoria. Você fez sua escolha. Agora eu estou fazendo a minha. Que escolha? Eu estou escolhendo você. Estou escolhendo nossa família. Andrew continuou a arrumar as roupas. Você tem 1 hora para terminar de arrumar suas coisas e sair de casa. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Posso. Esta casa pertence à nossa família e você deixou de fazer parte desta família quando começou a mentir para ela. Victoria entrou em pânico. E as meninas? Elas são minhas filhas. E continuarão sendo. Você poderá vê-las quando quiser, mas elas vão morar comigo. Andrew, por favor. Sabe o que mais dói, Victoria? Não é nem a traição em si. É saber que você foi capaz de mentir na minha cara por 6 meses. É saber que quando você dizia que me amava, estava pensando em outro homem, outro homem. É saber que, enquanto eu planejava nosso futuro, você planejava encontros secretos. Victoria sentou-se na cama e chorou descontroladamente. Eu cometi um erro terrível, mas nossa família vale mais do que isso. Nossa família valeria se você tivesse pensado nela antes de trair. Andrew, as meninas precisam da mãe. As meninas precisam de uma mãe que dê o exemplo de honestidade e lealdade, não de alguém que mente para a própria família. Você está destruindo a vida das suas filhas por orgulho. Eu estou destruindo? Andrew virou-se para ela, com os olhos cheios de raiva. Eu descobri o caso há 1 hora. Você está traindo há 6 meses. Quem está destruindo a vida das nossas filhas? Victoria não conseguiu responder. Andrew terminou de arrumar uma mala e a entregou a ela. Você tem 40 minutos agora. Ele desceu para falar com as meninas. Sophie e Emma estavam na sala, claramente cientes de que algo sério estava acontecendo. Meninas, precisamos conversar sobre algo importante. A mamãe vai embora? Perguntou Sophie diretamente. Andrew se surpreendeu com a intuição das filhas. Sim. Emma começou a chorar antes mesmo de entender completamente. Eu não quero que a mamãe vá embora. Eu sei, Emma. Eu também não queria. Mas, às vezes, os adultos fazem coisas que mudam tudo. O que a mamãe fez? Perguntou Sophie. Andrew respirou fundo. Como explicar a traição para uma menina de 12 anos? A mamãe se apaixonou por outra pessoa. Mas ela já é apaixonada por você, disse Emma, confusa. Ela era Emma, mas agora ela também gosta de outra pessoa. Sophie entendeu na hora. A mamãe tem outro namorado? Sim. Isso é errado, disse Sophie, com a simplicidade brutal das crianças. É errado, sim. Emma chorou mais forte. Mas eu quero que vocês fiquem juntos. Andrew abraçou as duas filhas. Eu sei que é difícil, mas vocês ainda terão a mamãe e o papai. Só que vamos morar em casas diferentes agora, porque a mamãe escolheu outro homem. Emma perguntou entre as lágrimas.
Eu não sei, querida. Às vezes, as pessoas fazem escolhas que não entendemos. Uma hora depois, Victoria desceu com duas malas. Havia chorado tanto que mal conseguia manter os olhos abertos. Andrew, esta é realmente sua decisão final? É. Victoria se ajoelhou na frente das meninas. A mamãe ama muito vocês duas. Isso nunca vai mudar. Então por que você está indo embora? Perguntou Emma. Porque a mamãe fez uma coisa muito ruim que magoou o papai. Você pode pedir desculpas, sugeriu Emma, com a inocência de uma criança de 9 anos. Eu pedi, querida, mas algumas coisas não se consertam apenas pedindo desculpas. Sophie se levantou. Mãe, você ama o outro homem mais do que a nós? Não. Eu amo vocês mais do que tudo no mundo. Então por que você o escolheu? Victoria não soube responder. Beijou as duas filhas e se dirigiu à porta. Posso buscá-las no fim de semana? Pode, respondeu Andrew. Victoria saiu de casa carregando as malas, sem olhar para trás. Aquela noite foi a primeira em 15 anos que Andrew dormiu sozinho na cama do casal. Sophie foi ao seu quarto 2 vezes, perguntando se ele estava bem. Emma teve pesadelos e acordou chorando, chamando pela mãe. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Andrew. Ele teve que aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo, cuidar da casa, do trabalho e das necessidades emocionais das filhas. Victoria ligava todos os dias, mas as conversas eram tensas e breves. Ela havia terminado com Brandon, dizia, e queria voltar para casa. Não é tão simples, Victoria. Andrew sempre respondia. Mas eu terminei. Não estou mais com ninguém. E isso apaga 6 meses de mentiras? Isso me faz confiar em você de novo? Victoria nunca tinha uma resposta para essa pergunta. 2 semanas depois, Victoria veio buscar as meninas para o primeiro fim de semana em seu novo lugar, um pequeno apartamento que alugara perto do centro. Como você está? Ela perguntou na porta. Aprendendo a viver uma vida que não escolhi. Andrew respondeu com sinceridade. Andrew, eu terminei com o Brandon. Não há mais ninguém na minha vida. Podemos tentar de novo? Victoria, como eu posso confiar que não haverá outro Brandon? Como eu posso acreditar em qualquer palavra que você diga? Ela não conseguiu responder. Os meses seguintes estabeleceram uma nova rotina. Andrew pediu o divórcio e conseguiu a guarda das meninas. Victoria não contestou, sabendo que seria difícil explicar o caso no tribunal. Sophie se adaptou relativamente bem, mostrando uma maturidade impressionante para uma menina de 12 anos. Ajudava o pai com Emma e nunca reclamava da nova rotina. Emma demorou mais para aceitar que os pais nunca mais voltariam. Durante meses, perguntava quando a mãe voltaria para casa. Às vezes, as pessoas fazem escolhas que não podem ser desfeitas, Emma. Andrew explicava pacientemente. E quando isso acontece, temos que aprender a viver com as consequências. Mas você não vai perdoar a mamãe? Perdoar é uma coisa, Emma. Confiar é outra. Eu posso perdoar sua mãe, mas não consigo mais confiar nela. E sem confiança, não pode haver casamento. Victoria tentou várias vezes convencer Andrew a reconsiderar, mas ele sempre se recusou. 6 meses de mentiras haviam destruído 15 anos de confiança. Um ano após a descoberta, Victoria estava namorando outro homem. Andrew descobriu através de Sophie, que comentou casualmente sobre o amigo da mãe. Andrew, então, percebeu que havia tomado a decisão certa. Victoria não havia traído porque estava infeliz no casamento. Havia traído porque era quem ela era, uma pessoa capaz de manter relacionamentos paralelos, capaz de mentir para as pessoas mais importantes de sua vida. 2 anos depois, Andrew estava reconstruindo sua vida. As meninas haviam se adaptado à nova realidade. Sophie, agora com 14 anos, entendia completamente os motivos do divórcio. Emma, com 11, ainda sentia falta da família original, mas havia parado de fantasiar com a reconciliação.
Andrew aprendeu lições valiosas sobre confiança, honestidade e valores familiares. Descobriu que é possível recomeçar, que é possível ser feliz de novo, mas que algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. A traição não havia destruído apenas o casamento, havia destruído a inocência das meninas, a confiança na instituição do casamento, a crença de que o amor por si só era suficiente para manter uma família unida, mas também lhes ensinou que ter princípios vale mais do que manter as aparências, que é melhor criar os filhos em um lar honesto, mesmo que desfeito, do que em um lar construído sobre mentiras. Victoria continuou a ser mãe nas visitas de fim de semana, mas Andrew nunca mais quis saber detalhes de sua vida. Ela havia feito suas escolhas e agora vivia com as consequências. A história de Andrew mostrou que descobrir uma traição é devastador, mas a reação a essa descoberta define o futuro de todos os envolvidos. Ele escolheu a honestidade em vez da conveniência, a dignidade em vez de uma falsa paz. Algumas pessoas conseguem perdoar traições e reconstruir casamentos, mas Andrew aprendeu que, para ele, a confiança era inegociável. Uma vez quebrada por tanto tempo, não poderia ser reconstruída. Sua história o ensinou que, às vezes, o amor não é suficiente, que são necessários respeito mútuo, honestidade e lealdade, e que, quando esses elementos se quebram, às vezes a única escolha digna é recomeçar, mesmo que seja doloroso. No final, Andrew não se arrependeu de suas decisões. Havia protegido sua dignidade e ensinado às filhas que atos desonestos têm consequências. Havia mostrado que algumas linhas não podem ser cruzadas sem pagar um preço. A vida seguiu em frente, diferente do que fora planejado, mas baseada na verdade, e isso Andrew descobriu, valia mais do que qualquer ilusão de felicidade construída sobre mentiras. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!